Bom dia, sexto ano. Chegamos aí à nossa correção da página 292 e 293, tá? Onde nós vamos abordar aí o tema Idade Média, né? Ali a questão do Islã, como que o Islã se expande, dentre outros assuntos que estamos trabalhando nesse capítulo, que é o capítulo 11. Então vamos lá, aqui nós temos uma imagem que foi retirada do livro de vocês, um castelo do século X, construído em Gans, Bélgica, a fotografia é de 2018. Então vamos dar prosseguimento à nossa correção. Estamos aqui na página 292, né? 292? Deixa eu ver se eu não estou me confundindo com a página. 291, 292... parece que eu fiz confusão com a página de vocês aqui, hein? Deixa eu conferir aqui. Encontrei a página. Achei que eu não estava achando a página aqui, na forma como eu montei, mas está aqui bonitinho, ó. Página 292, tá? Vamos pro livro de vocês, para que vocês não fiquem perdidinhos aí. Qual a professora? Vamos lá. Questão 3 da página 292. Por que o islamismo foi importante para a formação do Império Islâmico? Vamos lá. Primeiro, né, a criação do islamismo gerou a unificação religiosa, essencial para a criação de uma unidade política e para a centralização do poder nas mãos dos sucessores de Maomé, os califas, né? Dessa maneira, os muçulmanos conseguiram criar exércitos bem organizados, possibilitando a expansão de seus territórios e a formação do Império Islâmico. Então aqui nós vamos ter uma formação, né, de unificação entre religião e Estado, né? Então o Império Islâmico ele vai se fortalecer junto ao apoio do Estado ali, né, dos povos árabes, né? Então nós vamos ter essa unificação por meio disso também, para poder também expandir o território deles. Do lado oposto, nós vamos ter, né, como nós vimos nas aulas passadas, o Império, a dinastia Merovingia, Carolíngia, dali vai sair o Império Carolíngio, o Reino Franco, e aí nós vamos ter em contraponto, esse Reino Franco aliado ao cristianismo, fazendo frente, quer dizer, brigando, batendo de frente com o islamismo. Então nós temos uma briga religiosa entre Império Romano Ocidental e Império Romano Oriental, digamos assim, tá? 4. Explique o que é islamofobia e por que ela tem crescido nas últimas décadas. Islamofobia é o sentimento de intolerância às pessoas de religião islâmica. Ela tem crescido nas últimas décadas porque muitas pessoas fazem associação direta de maneira equivocada entre o islamismo e os atos terroristas. A maioria da comunidade islâmica é totalmente contra qualquer tipo de ação terrorista. Isso nós já falamos, né? Então, intolerância religiosa não é permitida no nosso país, tá bom? Cite algumas das consequências do fim do Império Romano do Ocidente. E nós temos aqui a resposta. Com o fim do Império Romano do Ocidente, houve enfraquecimento no comércio, a diminuição da circulação de moedas e a formação de diversos reinos. É aqui que vai se formar o Reino Franco, entendeu? Ah, professora, mas esse Reino Franco não vem lá do Império Carolíngio? Sim, com a diminuição de circulação de moedas, as pessoas voltam para onde? Para o campo. Elas fazem o êxodo urbano, saem da cidade e voltam para o campo. E aí esses reinos aqui, principalmente o reino dos francos, que vem da dinastia ali, né? Dinastia Carolíngia, né? Futuramente Império Carolíngio, vai sair do meio dessa retirada de pessoas aqui da cidade. Eu coloquei como exemplo para vocês, tá bom? Mas a resposta é até diversos reinos. Marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, corrija as alternativas que foram assinaladas como falsas. Durante a Idade Média, ocorreu um processo
de ruralização da economia europeia. Verdadeiro, isso aqui vai ser verdadeiríssimo, tá? Nós vamos ter uma Europa rural, voltada para o trabalho do campo. Só lembrar da aula passada, no feudo, né? Com as áreas rurais tendo maior importância econômica, os centros urbanos passaram a ser menos relevantes? Sim, verdadeiro também. Ó, verdadeiro aqui embaixo. As cidades não vão deixar de existir, no entanto, elas vão ter menos importância nesse período. Com a queda do Império Romano do Ocidente, houve um aumento da circulação de moedas. Isso aqui é falso. As moedas começam a sumir. O Mar Mediterrâneo foi utilizado como rota comercial entre o Ocidente e o Oriente. Verdadeiríssimo. Principalmente por conta dos povos ali do Oriente, que vão começar a fazer comércio através do Mar Mediterrâneo. Então a correção ficou aqui com a letra C, tá bom? Que é a falsa, é essa que nós temos que corrigir. Vai ficar assim, a correção. Com a queda do Império Romano do Ocidente, houve uma diminuição da circulação das moedas. Então não houve um aumento, houve uma diminuição. Então prestem atenção nesses detalhes, que isso aqui é interpretação, tá? Estamos aqui, agora nós vamos para a página 293, né? Que é o que estudei. O que vocês estudaram aí? Neste capítulo estudamos o fato do Império Romano do Ocidente, né? Império Romano do Ocidente, o início da Idade, o fim do Império Romano do Ocidente, o início da Idade Média e a formação do Império Islâmico. Agora vamos retomar alguns dos assuntos estudados. Só que antes nós temos uma questão 7 lá na página 292 que eu não fiz com vocês ainda. Vamos lá. Durante o comércio, questão 7, página 292 ainda. Complete as frases a seguir, marcando um X na alternativa correta. Durante o início da Idade Média, o comércio na Europa teve um grande crescimento, se comparando ao período do Império Romano, deixou de existir, sendo todas as comunidades rurais completamente autônomas, passou por um processo de enfraquecimento, porém nunca deixou de ocorrer. Então, qual vai ser a resposta aqui? Vai ser a resposta C. Ele passa por um processo, né, o comércio na Europa passa por um processo de enfraquecimento, mas não deixou de ocorrer. Vai ocorrer uma circulação menor de moedas, mas ele não deixa de existir e ele não cresce, entendeu? Então, opção correta aqui para você completar a frase é a letra C. Agora sim, nós vamos para a página 293. Então, vocês estudaram conceitos como Idade Média, Direito Romano, invasões germânicas, Império Bizantino, Império Islâmico, Islamofobia e o Direito Romano, né? E aí vocês vão completar os espaços a seguir, né? Aqui, agora que você já retomou os temas, conceitos que estudamos no capítulo, utilize-os para completar as frases a seguir. O retomar é vocês virem em cada palavrinha dessas aqui. Idade Média, o que é Idade Média? É um período que vai se iniciar na história, né? Agora, né, no fim da Idade Antiga, que vai durar ali do século V aproximadamente até o século XV. Isso é a Idade Média, esse é o conceito. Invasões germânicas é quando o Império Romano está se enfraquecendo e os povos germânicos se aproveitam disso e invadem Roma. E Roma tem o seu império ali em ruínas, o império cai. Império Bizantino, o que foi o Império Bizantino? Com a queda do Império Romano, né, o Ocidente ficou fraco. Então, lá do lado do Oriente, nós vamos ter ali formação em torno, né, de Bizâncio. E nós vamos falar do Império Bizantino, já foi falado. Direito Romano, nós estamos abordando o corpus juris civilis, ou o corpo do direito civil, a base do direito romano, que vai se formar aqui nesse período aí da decadência do Império Romano e do surgimento do Império Bizantino e de outros impérios. Império Islâmico, a mesma coisa, nós vamos ter ali, né, o Oriente, né, começando a
a ter Maomé como um guia, um profeta religioso que vai, um líder religioso que vai, através da fé, com a união do Estado, dos estados, dos reinos que estavam juntos com o Islã ali, começando no seu início, formar o que nós chamamos de islamismo. Islamofobia é a aversão ao Islã, você ter preconceito à religião islâmica. Isso são os conceitos que vocês devem estudar e entender. Eu expliquei um por um, agora nós vamos à nossa correção. Agora que você retomou, vamos lá. A intolerância às pessoas de religião islâmica é chamada islamofobia. Então, isso aqui vai ser chamado de islamofobia. Põe um pontinho final. Eu vou grifar de uma cor diferente aqui para vocês, tá? Para que vocês possam ter mais uma visibilidade melhor aqui. Vamos deixar em amarelo, negrito, fica bem forte. O que foi formado aí após a criação da religião islâmica? Foi formado um império. Que império foi esse? Império Islâmico. Logo embaixo, o que é um dos grandes legados deixados pelos romanos às civilizações posteriores? O direito romano, Até hoje nós temos aí, a base do nosso direito aqui no Ocidente por conta deles, Então, o direito romano, ele é um legado, significa herança, tá? O Império Romano do Oriente teve um desenvolvimento distinto do desenvolvimento do Império Romano do Ocidente. Distinto é diferente, de forma diferente. A parte oriental do Império também ficou conhecido como eu falei aqui, Império Bizantino. Império Bizantino. Então, nós vamos ter a parte oriental, vai ficar conhecida agora como Império Bizantino nesse período aqui. A crise que afetou o Império Romano contribuiu para que aumentassem cada vez mais. O que queria aumentar cada vez mais? As invasões germânicas. Se eu tenho uma cidade ali enfraquecida, vamos nos aproveitar, no caso dos povos germânicos, e saquear e roubar, entrar, eles eram maus por isso? Não, era parte do processo histórico que estava acontecendo ali em Roma. E aí, nós temos aqui, chamamos de, o período que iniciou no ano de 476 com a queda do Império Romano do Ocidente, terminou no ano de 1453 com a conquista de Constantinopla. Nós estamos falando do que? Idade Média, que foi a aula que nós entramos na aula passada. Falamos aí dos feudos, da divisão, como funcionava um feudo, E isso tudo aqui está ligado à Idade Média. Então, a Idade Média, ela não acorda, O mundo medieval não acorda, saímos da Idade Antiga, somos Idade Média agora. Não, passa por todo um processo. Na aula passada, nós entramos no capítulo 12, o mundo medieval de fato. E aí, vocês vão ver, de agora em diante, vocês viram os francos, como que foi formado ali o reino dos francos, o Império Carolíngio, falamos, um pouquinho ali da localização, chama Reino Franco por conta da França, Bélgica, Alemanha, Itália e mais 8 países da Europa que ali estavam. E aí agora eu expliquei o que é feudalismo para vocês nessa aula última aula segunda. Mostrei o que é um feudo, como que o feudo se dividia, fiz uma pequena explicação aqui basiquinha para vocês. E aí nós vamos ver, através de como era a sociedade, se era uma sociedade estamental, como que era dividida. Nós vamos ver na correção que eu deixei dos exercícios para a aula de hoje,
a página 298. Então, não saiam daí e sigam para o próximo vídeo, que é a correção do capítulo 12 da página 298 em diante.